Olá, sexto ano, nós estamos de volta em mais uma aula de História, hoje sexta-feira, acredito que é dia 28 de agosto, né? Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você vai assistir a essa aula, certo? Hoje nós vamos falar de um fulaninho que fez tanta diferença na história grega, na questão da conquista grega, na questão da expansão do helenismo. Deixa eu ver se você já lembra quem é ele. Esse fulaninho era chamado de o Grande, mas na verdade ele era pequeno em estatura. Esse fulaninho, ele foi importante na difusão da cultura grega, né? O helenismo. Ele foi importante também porque ele respeitou muitas culturas a partir do momento que ele conquistava. Então, eu acho que você já lembra quem é, que é nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande. Recebeu esse nome por causa dos feitos que ele tinha, né? Com apenas, acho que com 25, de 20 a 25 anos de idade, 28 anos de idade, muito jovem, por sinal. Ele tinha, para a época, ele tinha o maior exército daquele período, né? Isso chamou muita atenção de muitas pessoas pela idade que ele tinha e por conseguir esse exército tão grande e tão temido também. Então, voltando a falar de Alexandre o Grande, nós falamos algumas coisas sobre ele, mas tem alguns detalhes, né, algumas minúcias, coisas que parecem ser pequenas, mas que faz toda a diferença quando você vai estudar sobre ele. Professora, por que eu tenho que saber? Porque eu, que sou sexto ano, tenho que saber desse homem que nem existe mais, que existiu lá na Grécia, depois foi lá para a Macedônia. Por quê? Porque, gente, não é só pela questão de você estar estudando sexto ano. Se você pensa que quando você é no sexto ano, você vai parar de ver muito conteúdo de história, como também de português, matemática, ciências, né, lá com Thalita, geografia com César, e português e matemática com as meninas que eu sempre troco o nome, inglês com Daisy, enfim, né, com as disciplinas. Muitos conteúdos vocês continuarão vendo em séries futuras, então é bom que vocês tenham uma boa base agora, certo? Então, o fulaninho que nós falamos, Alexandre o Grande, além de ter esse exército poderoso aí e para a idade dele, chama muita atenção isso, Alexandre o Grande conquistou a Macedônia. Mas aí vamos lá lembrar como é que isso tudo começou. Deixa eu ver se você lembra aí. Por exemplo, se fosse perguntas e respostas, tipo um quiz. Então eu poderia fazer a primeira pergunta. Alexandre o Grande foi descoberto, começou essa conquista a partir do momento em que o pai dele, Filipe III, acaba falecendo e deixa Alexandre para tomar o seu lugar. Aí seria verdadeiro ou falso, né? Então, acho que você já sabe. Aliás, eu penso que você já sabe. Então, essa aqui seria uma questão falsa, né? Ou a resposta não seria essa, porque não foi Filipe III, foi Filipe II, né? Então, por exemplo, caracterize quem será esse, né? No caso de Alexandre, seria Alexandre, como é que eu posso dizer? Conquistou a Macedônia após várias e várias lutas que teve com os assírios. Seria então Alexandre o Grande, né? Quem sou eu? Não seria Alexandre o Grande, né? Porque não aconteceu isso. Mas se eu digo quem sou eu, a partir da Guerras Médicas, depois Guerra do Peloponeso, depois depois de Dario, depois de Xerxes, e depois e aí sim a linhagem de Filipe II, que aproveitou toda essa questão aí, toda essa questão de intriga entre Atenas e Esparta, e adentrou e conquistou a Macedônia. Quem sou eu? Aí você responderia com certeza que é Alexandre o Grande.
certo? Bom, seria um quiz, né? Perguntas e respostas. Mas, gente, quais são, professor, outros detalhes que tem sobre Alexandre? Por exemplo, nós falamos muito no que ele fez, né, politicamente falando, militarmente falando, mas a gente não falou, vejam só vocês, e ninguém me perguntou. Porque eu disse, vocês podem me perguntar aí, fazer perguntas no WhatsApp, falarem comigo, mas ninguém me perguntou. Imagino que vocês também não lembraram disso, né? Então, por exemplo, a professora Alexandre o Grande, então, morreu muito cedo, como eu disse, segundo a história, né? Segundo os estudos e pesquisas, mas deu tempo de, por exemplo, dele conquistar outras coisas, outros lugares, deu tempo dele ser respeitado, deu tempo de casar, de fazer família, deu tempo dele continuar a viajar. Sim, é isso que nós vamos falar agora. Primeiro, ele morreu muito cedo, muito jovem, mas deu tempo dele construir família, né? Bom, a primeira esposa dele é chamada de Roxana, um nome estranho, né? Parece nome de gato, né? Bichano, 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 mais ou menos isso, mas era a Roxana, a esposa dele, e ele casa-se com ela, não porque amava, né? Acho até que ele gostava, mas ele não amava para casar, né? Ele acabou casando com ela mesmo para conquistar ou para ter lugares ou estar mais perto do que Dario tinha feito. Então ele casou com Roxana por causa disso. E ele teve um filho só com Roxana, certo? Bom, aí vai acontecer algumas coisas muito ruins, né? Tristes mesmo, né? E não legais, que seria o quê? Após a morte de Alexandre, o Grande, tem que se falar isso, porque aí existem vários Alexandres. Após a morte de Alexandre o Grande, tanto Roxana quanto o seu filho, eles acabam sendo mortos, né, por rivais de Alexandre o Grande, certo? Professora, pronto, então Alexandre o Grande, ele teve essa esposa e esse filho, né, fez família. Então, ele teve Roxana, teve esse filho, teve outras esposas, né, claro que antes de morrer, né, gente, que depois que morre ninguém vai casar mais, né? Mas a principal foi ela, Roxana. O que tem mais? Também ele era muito observado e ele tinha umas características que não era todo rei ou imperador que tinha, né? Como, por exemplo, ele tratava muito bem as mulheres prisioneiras, né? E para aquele período, para aquela cultura, não era uma coisa que era normal. Um imperador, um rei, tratar seus prisioneiros, e principalmente mulheres, bem. Por quê, professora? Porque estamos falando de uma época que, mesmo que fosse com toda aquela questão da democracia que a Atenas acaba conquistando e trazendo, a mulher, ela não era, em muitos desses lugares, a mulher ela não era tão respeitada quanto deveria ser, principalmente se fosse prisioneira, né? Então, para aquele período, por exemplo, um imperador respeitar essa prisioneira, não era uma mulher qualquer, gente, era uma prisioneira, então estava ali presa, sob o domínio daquele imperador, sob o domínio daquela pessoa, e muitos comentários e até muitas desconfianças, né? Que era muito estranho ele tratar as prisioneiras tão bem. E muitas críticas também. Então, uma das características é essa, né? Que ele tratava bem suas prisioneiras, sabia como conversar com elas também. Você tem isso. Professora, nós temos isso no livro? Tem sim. Página 108 e página 109 vai falar sobre Alexandre o Maior. Aí você tem Homem de Família, é o que eu acabei de falar com vocês. Você tem depois aqui o casamento de Alexandre com Roxana, certo? E você vai ter Alexandrias, né, pelo mundo. Nasce uma estrela que é o helenismo. Então, essa questão, por exemplo, inclusive a Alexandria existiu e nasceu, na verdade, né? Nasceu por conta dele, de Alexandre o Grande. Bom, a professora, e Alexandre o Grande esteve ligado à Macedônia, sim, porque foi ele que, né, conquistou a Macedônia e a partir dali ele expandiu o helenismo. Só que nessa questão aí de ligação com a Macedônia e de expandir o helenismo, vai ter uma mistura aí, né? A Grécia e os macedônicos tem coisas que são bem diferentes. Por exemplo, os macedônicos, quando bebiam vinho, eles bebiam mesmo sem nada, entendeu? Já os gregos, quando eles iam beber, eles misturavam com um pouco de água. Então,
bem diferenciados os costumes, né? Sem falar, por exemplo, que os gregos tinham algumas coisas com a questão do corpo, né? Para eles era muito importante também a questão do corpo, tratar do corpo, né? Bom, além disso, o que é que nós temos aqui sobre Alexandre ainda, certo? Lá na página 109, viu? Para você não ficar aí sem saber onde que eu tô. Página 109 vai dizer: Alexandre herdou um costume de seu pai. Qual era esse costume? Batizar cidades com seu próprio nome. Aí você vai ter a questão de Alexandrias, viu? A primeira delas vai estar aqui na página lá em cima, na 109, Alexandronópolis, que ficaria ali na Trácia. Aí você vai ter outras cidades que recebem seu próprio nome, né? A mais famosa foi Alexandria do Egito, né? Fundada em 331 a.C. Certo? Então, você tem essas cidades em homenagem a Alexandre, né? Ele tinha esse costume muito de fazer isso, certo? E aí, claro, né, ele vai batizar porque ele quer realmente que saibam quem é ele, né? Esse grande imperador. Você tem também, o que mais aqui, olha, ficou conhecida por ter abrigado uma das maravilhas da antiguidade, uma biblioteca com 400 mil rolos de papiro. Das cidades fundadas por Alexandre, poucas sobraram, e nenhuma teve tanta fama como a homônima egípcia. Entre elas estão, aí tem o nome aqui, Alexandria Arion, lá no Afeganistão. Você vai ter cidades na Grécia, cidades lá no Iraque, no Irã e na Turquia. Tudo com o nome de Alexandre o Grande. E a partir desse domínio macedônico, dessa expansão do helenismo, né? Porque ele quem traz. Lembrando que o helenismo é uma fusão de culturas, certo? Cultura gregas e orientais, tá bom? Então, gente, nós falamos hoje mais um pouco sobre Alexandre o Grande, porque que ele recebe esse nome e esses detalhes tem sobre ele. Talvez você pergunte, professor, então acabou tudo sobre Alexandre? Não, claro que tem várias coisas, né? Ele não viveu muito, mas ele teve muitas histórias e muitas conquistas, também algumas decepções, né? E alguns prejuízos e também defeitos que ele tinha, né? Alexandre não era perfeito, ele foi muito bom para muita coisa aí na questão de conquista, mas teve muitos defeitos, tá bom? Então a gente finaliza aqui nossa aula de hoje. Lembrando que estamos falando ainda do capítulo 9, lembrando que estamos falando do helenismo, falando da questão da cultura grega, Alexandre o Grande, estamos ainda falando, né, finalizando sobre Filipe II, que foi o pai de Alexandre, Dario, Xerxes, guerras médicas e guerra do Peloponeso, certo? Marquem aí, grifem com lápis no livro de vocês, anotem o que vocês entenderam e até o que não entenderam e falem comigo, que aí nós tiraremos a dúvida de vocês, tá bom? Então nós finalizamos hoje mais uma aula de história, capítulo 9, helenismo e a cultura grega, né? Aí como vocês queiram melhor entender, tá bom? Então cheiro para vocês e até mais.